Nós sabemos que o 7 de setembro, né, até chegar nessa data, houve várias coisas que aconteceram, né? Então a gente sabe que na época, né, o rei Dom João VI, ele vem para o Brasil fugindo então de Portugal por causa da invasão francesa, né? E ele vem com todo o aparato português, com toda a sua corte, né, com todo o aparato administrativo e traz para o Brasil também. São vários navios que vêm e ele vem escoltado pela Inglaterra, né, que dá todo esse suporte de proteção durante essa travessia. Então ele chega aqui em 1807, faz uma escala ali em Salvador e depois ele vem para o Rio de Janeiro para se instalar no Rio de Janeiro como a capital, então, entre aspas, né, a capital de Portugal, né, aqui no Brasil. Esse período é conhecido como período joanino. Acontece várias transformações no Brasil e no Rio de Janeiro também, mas principalmente no Rio de Janeiro. Então, quando ele chega aqui para ter aquela estrutura de uma capital, ele começa a fazer vários investimentos. Uma das coisas que ele faz quando chega no Brasil é a abertura dos portos, né, do Brasil para comércio com as nações amigas. Que até então, quem tinha o monopólio de todo o comércio nos portos era Portugal. Então acaba o monopólio colonial de Portugal sobre o Brasil e começa essas trocas comerciais também com as nações amigas, principalmente a Inglaterra. Ele começa também a construir algumas instituições públicas, né? Ele abre, né, o Banco do Brasil, ele constrói várias bibliotecas, teatros, ele dá abertura para a instalação de algumas manufaturas, né, assim como a tipografia, e surge então o primeiro jornal, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. E com essa construção toda de teatros, bibliotecas, né, dá permissão para se construir também universidades que até então não eram permitidas a construção de universidades no Brasil. Então o Rio de Janeiro sofre uma grande transformação cultural e intelectual. Isso é uma modernização e isso é uma coisa boa que vem para o Brasil. No campo político também ele se envolve em vários conflitos aqui na América do Sul. Ele se envolve na questão da invasão da Guiana Francesa, né, pela França, como uma forma de retaliação pela França ter invadido Portugal. E também se envolve no conflito que está acontecendo na região Cisplatina, que hoje é o conhecido, né, o país do Uruguai. E o que causou a independência? Bom, foram vários motivos, né? Começou a insatisfação quando o rei chega ao Brasil e aí ele começa a cobrar vários impostos, né, várias taxas que tanto é para cobrir as despesas da nobreza, né, que tinha altos gastos, assim como também financiar os conflitos que ele estava se envolvendo. Então, a partir disso, começa a surgir alguns movimentos de insatisfação, né, de separatismo também. Assim que surge também a conversa de que após o Congresso de Viena, eles estavam pressionando Dom João a voltar para Portugal, eles também começam a ficar com medo, né? E tanto para responder às pressões do Congresso, quanto para dar uma acalmada nos ânimos. Então o Brasil ele é levado à categoria de reino, Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? E isso dá uma acalmada nos ânimos, isso foi em 1815, mas nós temos a Revolução Pernambucana que aconteceu em 1817, né? Que aconteceu porque eles queriam uma república e queriam separar de Portugal e não queriam mais esse domínio português. Não que eles queriam a independência do Brasil, mas a independência de Pernambuco como eles independentes de todo o restante, né? Então foi também um movimento separatista. Em 1820 aconteceu em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto fez com que as cortes portuguesas determinassem o retorno imediato de Dom João a Portugal, né? E também que rebaixasse novamente o Brasil à colônia. Então Dom João, antes de retornar, deixa o seu filho, né, Dom Pedro, como regente do Brasil e já instruído que se acaso um dia precisasse escolher entre o Brasil e Portugal, que escolhesse o Brasil para continuar governando aqui no Brasil. O Dom João VI retorna a Portugal, né, e as insatisfações aqui no Brasil novamente crescem, né, e começam as revoltas novamente, os conflitos novamente. E acontece o que a elite brasileira tinha medo de acontecer, né? Então, o Brasil retorna rebaixado à colônia novamente. Depois disso, houve várias tentativas de fechamento do comércio que havia, né, daquela abertura comercial. Então, eles têm medo também de perder essa parte econômica, mas houve essa tentativa.
Dom João também faz a transferência dessas instituições públicas do Brasil novamente de volta para Portugal. Ele também envia mais tropas para o Brasil, né, com medo dessas manifestações tomarem força, ganharem força. Então, para tentar conter essas manifestações, ele envia mais tropas para o Brasil. E até pelo tratamento, né, que Portugal tinha em relação ao Brasil, né, de tratar com desdém, né, que até alguns falam que até hoje essa questão de tratamento com o Brasil ainda existe. Então, tudo isso levou aos conflitos, né, à insatisfação e aos conflitos do povo na época, né? Principalmente a elite que estava se organizando e influenciando nas decisões também de Dom Pedro. Em 9 de janeiro de 1822, também foi conhecido como o Dia do Fico, porque eles começaram a pressionar que Dom Pedro também retornasse a Portugal. Então, aconselhado principalmente por Dona Maria Leopoldina e o seu conselheiro José Bonifácio, ele resolve ficar no Brasil e continuar o governo dele aqui no Brasil. Então foi uma data marcada, né, que a gente conhece como Dia do Fico, né? Se é pelo bem do povo e da nação, diga ao povo que eu fico. Mais ou menos isso que ele falou na época. Então, em resumo, essa independência aconteceu no ano de 1822 e, pelo visto, ela deu trabalho, né? Ela deu trabalho, tanto é que muitos acham que foi uma coisa pacífica, né, um acordo e tudo resolvido. Não. Houveram vários conflitos, principalmente no Nordeste, foi onde os conflitos foram mais violentos e sangrentos, porque as tropas leais ainda ao governo de Portugal, né, não queriam deixar esses manifestantes se revoltar e queriam tomar o poder. Então foram mais de 3 mil mortos, não foi uma coisa pacífica não, igual alguns falam, né. No Sul foi mais pacífico, também teve alguns conflitos no Pará. Mas na região Nordeste foi onde mais marcou esse conflito entre as tropas leais aos portugueses e os conflitos aqui do pessoal que queria a independência do Brasil. Então Dom Pedro I, né, ele faz essa declaração da independência, então se escolhe o dia 7 de setembro, né, mas a gente sabe que nada acontece realmente certinho nessas datas. Mas ficou registrado então como 7 de setembro de 1822, ele foi coroado em 1º de dezembro do mesmo ano, mas reconhecido por Portugal só no ano de 1825, depois que ele paga como uma indenização 2 milhões de libras a Portugal. E quais foram as consequências deste processo para, então, o Brasil monarquia? Bom, então a gente tem o Brasil independente, né? Ele consegue se tornar uma nação, se constrói uma nacionalidade brasileira, que a gente sabe que não é a que realmente deveria ser construída, mas nos padrões de quem colonizou. Se estabelece aqui no Brasil a única monarquia da América do Sul. O Brasil já nasce como um país em dívidas, né, porque teve que pagar uma alta indenização a Portugal. E a questão do escravismo, do regime escravocrata, né, que aumentou mais ainda aqui no Brasil. Para finalizar, ao longo destes quase 2 séculos de independência, como você analisa a construção da identidade cultural e política do povo brasileiro? Bom, falando um pouquinho da administração e da política, né? Hoje em dia nós temos muito presente ainda a questão da corrupção e troca de favores. Então isso é reflexo do que acontecia desde a época colonial. Então logo que Dom João chega ao Brasil, a primeira troca de favores é pela Inglaterra, né, que veio com eles, né, dando proteção aos seus navios. Ele faz a abertura dos portos e a grande beneficiária disso tudo é principalmente a Inglaterra. Outra coisa também, para ele trazer todos aqueles funcionários da corte, né, ele teve que garantir que ele iria ter várias benesses, tais como as melhores casas no Rio de Janeiro, né, título de nobreza, vitalício e assim vai. Então a corrupção não é de hoje, vem enraizado desde o nosso processo de colonização. Agora falando também da identidade cultural, nós sabemos que nossa origem ela é totalmente diversificada, né? Só que a história não conta essa diversidade. Então quando chega aqui, que se dá abertura à construção das universidades, medicina, engenharia, então essa questão de participar da universidade era restrita aos homens da elite. Porque no projeto, né, do até então rei de Portugal, ele queria continuar construindo uma elite branca, cristã, né? Então os intelectuais apenas da elite. Então, assim quando a nossa disciplina de história também começa a surgir no século XIX, ela também conta só essa visão do homem branco, elitista, conservadora, né? Então ela não fala da questão dos
ameríndios que já existiam aqui, os nossos nativos americanos. Não fala muito, não retrata muito a questão do negro, do papel do negro. Então, essa identidade cultural que foi sendo construída de uma forma, de uma visão única de quem colonizou. Hoje em dia, as nossas matrizes curriculares tentam dar uma mudada nisso. Ainda falta muita coisa para se alcançar o objetivo, mas nós já sabemos que nós precisamos compreender essa nossa origem, que ela é multiétnica, multirracial, multirregional. Então, nós somos a construção, né, nossa identidade é vinda de uma construção de várias raças, de várias etnias, né, de vários tipos de linguajares, vestir, comer, religiões e assim vai. Quem sabe, a partir do momento que a gente compreenda essa nossa origem cultural, que é tão diversa, a gente consiga sanar os problemas tão atuais hoje em dia, né, principalmente o racismo e outros tipos de preconceito, né, tanto de gênero, tanto de social, econômico, né, entre outros tanto. Então, eu espero que a partir do momento que o brasileiro realmente saiba a sua origem identitária, ele saiba respeitar todas as diferenças que há.